Olá, tudo bem com vocês? Hoje falando de um assunto que eu gosto muito, que tem a ver muito com o comportamento humano, com o comportamento canino, né? E a relação desse cão, não que com o gato seja diferente, mas com o cão, como esse comportamento desse cão, como é que é a interação com os humanos da sua família, né? Porque a gente forma uma família humana pet, né? Como eu sempre chamo. Oi, boa Olá, noite, tudo boa bem? noite, Thay. Contigo? Tudo bem contigo, Liz? Tudo jóia. Tudo certo? E bom que até que enfim conseguimos nos organizar para sair essa primeira das nossas várias lives, né? É, né? Conseguimos organizar um dia que batesse as agendas, né? Porque e é muito interessante esse nosso, pelo menos eu sou assim como tu, que és adestradora e uma apaixonada por cães, e ver muito do comportamento desde o filhotinho refletindo, né, no a Sim, interação com os humanos da casa, com os outros cães, com os outros animais, né? Porque sim. cão de fazenda também tem outras espécies, ou com gatos e tudo mais. Para começar, a gente já fez no post um resumão da tua vida sinófila É, né? Que mundo. e de adestradora, mas conta agora um pouquinho para todo Hum, mundo aí, aham. um pouquinho dessa tua É, trajetória com os cães. sim. Então, a minha trajetória começou muito cedo, né? Com 2 anos de idade, eu ganhei meu primeiro cachorrinho, era uma vira-lata. Eu chorava muito e a minha mãe não sabia mais o que fazer e ela também sempre gostou de cães e resolveu procurar uma mulher que tinha uns filhotinhos e a gente foi lá e escolhemos o filhote. E claro, obviamente a cachorra foi sempre totalmente da minha mãe, porque era quem alimentava ela, era quem colocava as regras na casa. A minha mãe desde sempre regrou os cães, então eu nunca tive próximo a mim um cachorro mimado. Aham, Desde pequenininha sempre foi cachorro, a gente morava em casa, cachorro ficava na garagem, tinha que cuidar lá do terreno, mesmo sendo vira-latinha. Mas desde pequenininha eu queria mandar nos cachorros, então pegava o cachorro, fazia a casinha, queria que ficasse lá me esperando e o cachorro saía correndo, imagina, era filhote. E era aquela bagunça, mas sempre cresci respeitando muito os animais e entendendo que cada um tinha o seu lugar e éramos espécies diferentes. Então, eu descia a rua de skate com a cachorrada, eu fazia a minha parte de criança lá e acabava expondo os cães a situações muito engraçadas. Mas sempre teve aquele respeito, sempre teve o tempo certo de fazer as coisas, né? E aí depois eu sempre tive cães ao decorrer da vida, mesmo quando morei em outros lugares, eu dava um jeito de ter um cachorro comigo. E aí aos 20 anos, quando eu fui morar em Porto Alegre, eu tomei a decisão de estudar realmente isso, né? Aí eu fiz o meu primeiro curso de adestramento, e aí fiz de banho e tosa, trabalhei como dog walker, aí foi. Aí no meio desse tempo aí eu decidi fazer outras coisas, mas todo mundo me procurava para saber dos cães. Tá, mas ô tá, eu tenho um cachorro assim. Tava lá no meio do trabalho fazendo outra coisa. Tá, mas ô tá, e o cachorro lá, e como é que eu faço? Aí eu falei, não, tá na hora de assumir isso pra mim, né? Pra vida. E aí retornei alguns anos depois e desde então sigo em frente, assim, já tem pelo menos uns 4 anos que eu tô bem focada nisso, né? Com treinamento de cães, alimentação e esportes para cães, que é o que eu mais gosto, né? aham. Então, Thay, vamos começar falando do aprendizado. Sempre Uhum. existe aquele papo de que tão mais velho não aprende. Mas na tua, não aprende. Que Sim. ou tu educa de bebezinho ou ele não aprende. Aham. A gente sabe que eles são mais resistentes a aprender, né? Até porque a Sim. personalidade já está formada, né? Ele já está todo maduro.
Uhum. Então, aí a gente fica naquela, adota, compra ou adota, né, adquire um filhote, adquire um adulto, adquire um idoso. Qual seria o melhor, digamos assim, né, Uhum. do ponto de vista, vou ensinar, vai aprender o Uhum. lugar certo para fazer as coisas, né, a rotina da casa, os Sim. lugares certos, atitudes corretas, ou não tem muita importância? Uhum. É uma pergunta bem interessante, porque todo mundo me diz: Ah, Thay, mas a Sky é novinha. Com que idade ela chegou para ti? Ah lá, a Sky chegou para mim já tinha uns 7 meses, por aí. A outra cachorra que eu adotei, quando eu comecei meu primeiro curso de adestramento, foi uma vira-lata de acima de 5 anos de idade. E eu vou dizer que ela foi uma das minhas melhores cachorras, assim. Ela aprendeu tudo muito rápido e o nosso vínculo foi muito claro. Então, o que eu tenho para dizer? A cachorra aprende até quando o cérebro dele, até quando ele consegue caminhar, a cabeça dele consegue responder. Assim como a gente. Vai demorar mais um tempo? Vai. Ele já vai ter a sua rotina estruturada, já vai ter tudo formado dentro dele? Vai. Mas é possível? Claro que é possível. Para mim, por uma coisa muito clara, porque o cachorro vive o agora. Então, ele é um animal que está presente agora. Você está lá treinando ele, ele está naquele momento com você, 100%. Então, se você consegue a atenção dele, você consegue ensinar qualquer coisa para ele. E quando o cachorro chega na nossa casa, ele tem alguns dias para assumir ali como local dele, né, como a casa dele, e para entender como é que vai ser aquele comportamento, aquela rotina. Então, a gente tem uma semana, 15 dias ali de trabalho sério, focado na rotina, estruturando. Aquele cachorro vai entrar naquela rotina, é difícil, e o cachorro entra nessa rotina e abraça aquele comportamento. Né? Ele não acaba não tendo muita opção. Ele vai fazer aquilo que ele for recompensado para fazer, né? Aham. Porque a gente sabe, dentro da veterinária, né, da parte de comportamento, que a melhor fase onde o cachorro, o filhote canino, aprende mais entre os 3 e 4 meses, né? Essa daí é o período maior. Mas ele, claro, vai aprender Isso. durante a vida inteira. Mas nesse período dos 3, 4 meses de idade, é quando ele é aquela esponjinha que absorve tudo. E normalmente o filhotinho anda chegando na nossa casa por volta dos 45, 60 dias, ou seja, 1 mês e meio, 2, logo depois que ele desmamou, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho desse aprendizado tão importante que ele tem de comportamento e da linguagem que ele aprende com a mãe e com os irmãos nesse período. Porque é isso que vai ensinar para ele a entender os outros cães que ele vai cruzar pela rua, que vão coabitar com ele naquela casa, que ele vai saber o que é aceitável e o que não é aceitável dentro, não só da matilha, mas da matilha família humana pet que ele tem, né? Destrincha um pouquinho Sim. mais sobre isso para a gente, da parte de vista, do ponto de vista de comportamento e adestramento. Uhum. Então, desde que o filhote nasce, ele já está aprendendo, né? Assim como a gente. O ideal seria retirar o filhote da ninhada da mãe com no mínimo 60 dias. Por quê? Porque ele precisa. Quando ele é retirado com 30 dias, 45 dias, ele ainda não teve o contato com a mãe de comportamento. Até então, ela só aceitou qualquer coisa que ele fizesse por entender que ele era muito pequeno para ela começar a repreender ele, né? Então, ele vai começar a ter esse comportamento a partir de 1 mês, 45 dias, que aí ele já está ouvindo bem, já está enxergando direitinho, já está pronto, né? Já está começando a comer alimentos sólidos. Então, ele começa a descobrir o mundo. E é ali que ele vai tentar pegar a comida da mãe, é ali que ele vai começar a morder ela, vai ver a cauda balançando, vai ligar o drive dele de caça, né? Que é o instinto dele de caça. Então, ele vai querer morder.
vão começar as disputas entre os filhotes, né, as brincadeiras de mordida. Então, tudo isso vai somando na vida dele, porque ele vai entendendo como se comportar com outros cães, ele vai entendendo qual a posição dele dentro daquela matilha. Onde ele vai se posicionar? Quem vai ser o mais forte, o mais fraco? Como é que ele respeita o espaço? Então a mãe dá aquela rosnada quando o filhote vai na comida, ela já começa ali. Nenhuma mãe faz isso fora do período correto, né? E às vezes a gente retira eles antes e eles perdem isso. Eles chegam na nossa casa às vezes com 30, 45 dias, ele nem brincou com os irmãos. Ele nem interagiu, ele não mordeu, ele não tentou pegar lá a teta da mãe que já está com o dentinho e a mãe não deixa e a mãe tirou ele. Ele não aprendeu nenhuma regra, nenhum limite da espécie dele, né? E ao chegar na nossa casa, o que, que a gente faz? A gente libera tudo, né? Dá vida para esse animal, deixa andar por tudo, fazer tudo. O que, que ele entende? O que a gente vai mostrando para ele, né? O que a gente vai liberando para ele. Então, quando o cachorro perde esse momento, ele perde a chance de aprender a ser cachorro. E muitas vezes e sempre, né? A maioria delas, eu posso dizer, que traz grandes problemas depois na socialização. Um cachorro que não sabe a linguagem corporal canina correta para interagir com outros cães, né? Ou, às vezes, esse filhote teve muito contato com gatos, e aí ele passa a agir como um gato. Ou só contato com humanos, e aí ele passa a agir com humanos. Ele verbaliza muito mais. Às vezes, a pessoa fala tanto com o cachorro que ele passa a verbalizar muito. Porque ele tenta de todas as formas se comunicar com a gente, né? Então, esse contato com a mãe é imprescindível, sem dúvida, com os irmãos, né, com a Os mãe. irmãos é o primeiro contato, assim como os humanos, né? Tem que ter contato com Sim. o máximo possível de pessoas da família, é para ele reconhecer a sua família, se reconhecer como membro daquele grupo, né? E como a gente estava falando ali da linguagem deles, a linguagem, a gente usa a língua portuguesa para falar, né? Ou no caso de tem, existe uma língua que é comum a todos. E quando essa relação interespécies eu digo que são como se fossem idiomas completamente diferentes, em que um não tem nem possibilidade de falar igual, né? Tanto para cães quanto para gatos, quanto para outras espécies. E qual, no teu dia a dia, como é que tu vê a importância dos tutores, né, dos pais pet, aprenderem a linguagem canina? Postura de cabeça, postura de patas, os sons, né? Quando ele rosna, que rosnar não é uma coisa bonitinha, ele está dizendo que está desconfortável, ele está passando uma mensagem muito clara para ele. E a gente, às vezes, fica. Eu vejo muito, porque eu também sou dona de tutora de cães, já fui de gato também. A gente humaniza demais. E eles, para eles, é como se a gente falasse blá 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 blá. Então nós temos que ter uma postura física também, uma entonação de voz, como eles têm a entonação de voz dele, a postura dele, de cabeça, de orelha, de rabo, de tudo. Como é que tu vê a importância do tutor aprender essa linguagem para o futuro saudável da família humana pet toda, né? Sim. Desde pequenininho, né, o cachorro chega na nossa casa e ele comunica de várias formas com a gente. Através do nariz, das orelhas, da cauda, o olhar, né? A última coisa que ele deveria fazer seria vocalizar, né? Por quê? Porque não é natural do cachorro ficar latindo e chorando para qualquer coisa. Ele é uma espécie que ele não tem que ficar fazendo muito barulho, não é natural deles. O cachorro latir o tempo todo ou chorar o tempo todo, alguma coisa não tá legal aí, né? Então, assim, a gente precisa entender que o chorinho do cachorro, do filhote, o filhote chegou na nossa casa, separei o local correto para ele, ele fica lá, tem o banheirinho, tem a cama, tem a comida, tá tudo certo para ele.
Ele tá lá no cantinho dele, mas ele tá chorando porque ele quer vir no meu colo. O choro faz parte porque ele chegou na nossa casa e o cachorro não gosta de ficar sozinho. Mas a gente precisa ensinar o cachorro que chorar não quer dizer ganhar a nossa atenção, porque ele aprende por associação. Então, se uma vez ele chorar e você pegar ele no colo, vai bastar no máximo 3 vezes para ele entender que é chorando que ele consegue a nossa atenção. Às vezes a gente, principalmente com cachorros menores, Yorkshire, Pinscher, a gente acha fofinho, bonitinho, ver rosnar. Ai, olha aqui, ó, Thay. Eu encosto nele aqui, ó, ele rosna. Eu pego na pata, olha ali, mostro o dentinho, olha que bonitinho. Gente, esse cachorro tá estressado. Ele não tá gostando. Ele tá tentando mandar todos os tipos de sinais para que você pare, para que você se afaste. Então, às vezes, a gente tem uma boa intenção, mas a boa intenção não é válida quando a gente não consegue entender o que o outro animal está tentando nos dizer. E aí, esse comportamento, ele aumenta. E ele melhora. Acaba virando aquela ajuda que atrapalha, né? E Exatamente. isso acaba, quando tu não sabe ler essas mensagens, tu acaba fazendo um reforço negativo, né? Então ele aprende que fazer aquilo ali não é o suficiente para as pessoas entenderem. Então ele vai começar a morder, e vai morder a criança, e vai morder o adulto, e vai morder quem passar na frente. Ele vai fazer exatamente o que você não quer, né? Lembrando que todo o comportamento, ele não começa assim, meu filhotinho pegou e me deu uma mordida super. Não. Às vezes ele dá uma rosnadinha, às vezes ele fica reto, ele para, ele dá uma olhada, ele rosna. Se ele tá com algum objeto, ele para, observa, tenta te afastar com um olhar ali. Se você não se afastou hoje, ele dá o rosnado. Se o rosnado não funcionar amanhã, ele dá a mordida. Se a mordida não vai melhorando. Quanto mais você faz, vai aumentando, vai melhorando. Não começa do nada. Às vezes a pessoa fala: tá, meu cachorro me mordeu do nada. Impossível. Não é. Impossível. Esse comportamento já vem de algum tempo e vem evoluindo para chegar nessa mordida. Sempre. O cachorro não é um animal traiçoeiro, é a gente que não sabe fazer a leitura correta da linguagem corporal dele. Porque respeitar o espaço dele. Exatamente. Ou a gente erra. Eu tiro por mim mesmo, porque ontem mesmo deu um acidente aqui em casa entre a minha pastora alemã, né, a Greta, que tu conhece, e a Chiquinha, pequenininha. As duas nunca se deram, porque a Chica, ela foi abandonada dentro da nossa casa e só tinha um cachorro em casa. Só tinha ela. Então, e ela, se tu faz carinho, ela rosna. Ela aprendeu que só rosnar é legal. Então, ela rosna quando ela tá feliz, ela rosna quando tá triste, ela rosna quando ela tá brava, ela rosna tudo. Só que a minha pastora, como ela ficou até os 4 meses com os irmãos, ela sabe que rosnar não é legal. Então, ela entendeu desde sempre que o rosnar é uma agressão. E como ela é dominante, ela pegou e veio para cima. Então, assim, se tu aprende a ler antes, tu não só evita esses possíveis conflitos entre humanos e animais, mas entre animais e animais. Porque nenhum deles quer entrar numa briga. Não, nenhum animal eles dão avisos um para os outros que eles estão desconfortáveis, que eles não querem aquilo, porque eles sabem que se entrarem numa briga, eles vão se machucar. E se machucar não é legal. Então não existe um cão agressivo. Você ensina ele que a agressão, naquele nível que ele vai conseguir as coisas. Né? Então, e isso vem desde essa fasezinha de pegar o cachorro muito pequenininho e ensinar o que tu acha que é certo. Né? O que é bonitinho pra gente, né? O que é confortável pra gente. Exatamente. Porque a nossa relação com os cães é o que é bom pra mim. O que eu acho bonitinho, o meu cachorro fazer, olha, tá, ele me ama. Ele rosna quando alguém chega pra mim, ele me defende. Não, ele não tá te defendendo. Com certeza ele não está te defendendo. Quem tá te defendendo, para te defender é um cão de guarda super treinado. Exatamente. Para saber te defender.
treinado, treinado. não de Ele não guarda tem natural, é ele não treino. nasceu, ele não nasceu por ser cão de guarda, de uma raça de guarda, ou por ser um cão grande, que às vezes acho que só porque é grande, o cachorro já é de guarda. Não. Um cão de raça de guarda, ele tem uma inclinação, um direcionamento para aprender e fortalecer esses aprendizados nessa, né? Como guarda, como proteção pessoal, como um cão que tem linhagem de caça, vai caçar super bem, porque ele tem esse lado do instinto mais apurado, né? Sim, eles foram geneticamente selecionados, né, para isso. Exatamente. Lá atrás já vem vindo fazendo seleções de tirar o melhor de cada cão para determinada atividade, né? Mas todo cão tem que. Eu digo que os humanos têm que entender que todos os cães cavam, todos os cães fuçam, todos os cães marcam território. Roem, Tá? roem, Todos os cães roem, gostam porque de todos os roer. cães têm dentes, e dente a gente vê como criança pequena, quando vai trocar os dentes, vai nascer dente, ou vai trocar os dentes, coça. O jeito que eles têm é coçar com coisas duras. Aí vem os móveis, vem o sapato, vem não sei o quê, e tem muita ligação com o cheiro, né? O Sim, vínculo que o tutor tem que estabelecer com o seu cão desde o primeiro momento tem que ser muito forte, né? sim. Você estava falando ali da linguagem, né, dos cães e do rosnado, e tu vê o quanto é importante eles aprenderem a serem cães quando eles são pequenos, essa janela de socialização que vai de, vamos dizer, de quando nasce ali, né, até o terceiro, quarto mês de vida, que é um momento de imprinting, de impressão. O que ficar ali, dificilmente você tira depois. Eu tenho um exemplo aqui que é a Sky, que tem coisas que eu sei que eu nunca vou tirar dela porque aconteceu nesse momento de impressão. E dificilmente vai ser tirado. Quem descobriu, né? Isso foi o Konrad Lorenz, né? Que ele fez o experimento com os patos. Acho que era patos, gansos. Gansos. Que assim que eles nasceram, ele ficou o tempo todo junto com esses animais. E eles entendiam que ele era como se fosse a mãe. Então, esses patos, desde que nasceram, só viram ele. Então, tiraram ele como uma referência. E é basicamente isso. Se o cachorro sair muito cedo da mãe e só ficar com um humano, ele não vai saber ser um cachorro. É ilusão a gente querer botar dois cães perto e querer que eles sejam cães. Que ser Como uma, você falou, duas a tua crianças. cachorra. E nem Exato. as crianças A sua como eles não cachorra. são, né? Exatamente. A sua cachorra teve uma socialização legal e sabe que rosnado é para afastar. E o rosnado é, ó, não tô gostando, se afasta, não quero. E a outra cachorra que não teve, aprendeu o rosnado com outro direcionamento, né? Condicionou o rosnado com outras coisas, Ah, como coisa boa. E essa dificuldade na comunicação dos cães é o que está gerando briga. e briga. O quanto a gente está humanizando o nosso cachorro em casa, na rua a gente tem uma boa intenção. Vou deixar o meu cachorrinho cheirar o outro. Só que um cachorro puxando e outro cachorro puxando, tração com tração, vai gerar agressão. Vai gerar agressão. É uma comunicação errada. Uhum. Tem jeito, né, de um cachorro chegar no outro. Ele não chega correndo. Ele chega com a cabeça baixa, ele vira para um lado, ele olha, ele pisca, ele lambe o nariz. Daí ele vem vindo de ladinho, o outro vem vindo de ladinho, vê se um permite, se o outro permite, dá uma cheirada ali. Deu. Não é alvoroço, não é sair correndo, não é bagunça. E nem sempre o cachorro quer socializar. Nem sempre você deve socializar o teu cachorro com outros cães. Você tem que escolher o cachorro certo. Você tem que escolher o cachorro exemplo para o teu filhote. Sim, Aquele que vai ensinar coisa boa, aquele cachorro equilibrado, assim como o filho. Eu não vou deixar meu filho brincar com uma criança mal educada. sim. Ele vai voltar mal educado para casa, com certeza, Nem com outra criança, né? nem com outro adulto mal educado, né? Porque assim como as Exatamente. crianças, os cães, eles aprendem pelo exemplo. É exatamente isso que a gente vem falando dos 3, 4 meses ali, ficar com a mãe, com os irmãos,
para entender a linguagem, para aprender os limites, ver o que é certo, o que é errado, e ter esse primeiro contato com os irmãos. E daí, depois disso, vamos voltar à nossa realidade, em que os cães filhotes vêm para a nossa família com 45, 60 dias. Aí leva no veterinário, vamos fazer, dar início ao protocolo de vacinação, vermifugação, quando ele está nessa fase assim, porque uma vacina, quando tu dá são 3 doses iniciais, cada dose de vacina, para ela fazer o efeito, são 3 doses, e 15 dias depois da última dose que vai poder passear livremente sem se preocupar. Mas daí a gente perde nessa janela o período dele se socializar. Quais as tuas recomendações de socialização desses cães? Sair brincando em pet place? O que normalmente tu recomenda para os teus clientes? Então, respeitando esse período, né, que é um período que a gente tem que ter esse cuidado porque o cão não está protegido, né, 100%. Então, ele não pode ter contato com o quê? Você vai me dizer se eu estiver equivocada. Não pode que não estão vacinados, né? Clientes que são muito abertos a receber vários tipos de animais, de pessoas que não têm controle, né? Uhum. Então, basicamente, eu não posso levar meu filhote para um parque de cachorro, porque não é um ambiente controlado, né? Uhum. Mas o que eu posso fazer então com o meu filhote, tá? Bom, você pode, se você tiver carro, você pode levar o teu cachorro para um passeio de carro. Ele vai ouvir sons, ele vai ver outros cães da janela do carro. Ele vai sentir cheiros diferentes, né? Vai ter um contato de longe, mas vai ter um contato com o ambiente em que ele vai viver depois, né? A socialização é o quê? A gente mostrar para o cachorro como é que é a nossa sociedade. Entra regras, limites, mas entra essa parte da socializar ele com o ambiente, com pessoa, com carro. Você pode caminhar ali, dar uma voltinha perto de casa, se não tiver muitos cães soltos na rua, né? Você pode sair com ele ali no colo. Você pode convidar amigos para ir na tua casa. Amigos que tenham cães que já são controlados, que são equilibrados, que não são agressivos e que não vão fazer o tal do bullying, né? Vamos dizer assim, com o filhote. Mas você pode levar, ir com o teu cão na casa de alguém que tem cachorro, que é vacinado, para eles interagirem. Você pode chamar várias pessoas para dentro da tua casa. Você pode fazer agora na quarentena não dá, Sim. Mas você pode chamar, às vezes, um amigo, outra pessoa, né? Alguém que tem um gatinho que é tranquilinho. Se esse animal não tem contato com outros cães, você pode pedir, não sei, para alguém que tem uma vaca, um cavalo, passar um paninho no animal e levar para esse cachorro sentir o cheiro, né? A gente pode fazer de várias formas. Quanto mais a gente apresentar, você pode colocar no YouTube sons de fogos de artifício, sons de barulho de caminhão, de buzina. Quanto mais cedo você apresentar esses sons, dificilmente ele vai desenvolver algum trauma envolvendo esses sons, né? Porque nesse período de socialização é só uma novidade, dificilmente ele desenvolve um medo. Uhum. Então você pode apresentar enquanto você está brincando com esse cão, você coloca lá o barulho dos fogos. Enquanto ele está se alimentando, tem o barulho dos fogos. Sempre associando com coisas boas, sempre. É para mostrar para ele que o barulho é legal, que esse barulho acontece e acontece algo bom. Mas você tem que escolher bem os indivíduos que você vai apresentar para ele, para que seja uma apresentação positiva, para que sejam cães que saibam ser cães e vão ensinar essa linguagem para ele. Mostrar que aquilo ali é natural, que é normal acontecer, que não vai trazer nenhum malefício para ele. Então, eu acredito que fazendo, como estava falando, sempre associando a uma coisa mais lúdica, uma coisa prazerosa para ele, fica legal. Então, quanto mais cedo então a gente apresenta isso, ele vai ficar mais tranquilo para apresentar escovação de pelo, escovação de dente,
essas coisas que as pessoas às vezes não se tocam, porque na verdade a maioria delas não faz, né? É terceirizado num banho e tosa, e, ou até mesmo no próprio veterinário. Mas eu acredito, em opinião também sobre fazendo o daycare e... Bom, agora na quarentena não, tá tudo meio... É, a, Meio mas a bagunçado. importância de... Mas eu sempre toco os meus cães em todas as partes. Eu faço isso no meio de uma brincadeira, eu faço isso enquanto eu tô com a comida na mão, pega a ração na mão, né? Pega a ração na mão. Automaticamente você pegou a comida na mão, o cachorro vai vir com o focinho na tua mão ali para cheirar. Aí, quando ele veio com o focinho ali na tua mão, você tem a atenção dele. Quando ele está preocupado aqui com a comida, você toca a pata, você pode treinar o teu cachorro para te dar a pata, e aí você verifica a pata dele, entrega o petisco, mexe na orelha do cachorro enquanto ele está cheirando aqui a comida, parou de mexer, entrega, vai entregando enquanto deixa ele comer enquanto você está mexendo na orelha. Como é que a gente faz? Cara, às vezes você faz lá um franguinho com água e um pouquinho de sal, pega o caldinho lá do franguinho, né? Aquelas escovas que você coloca o dedo assim dentro da escova, molha um pouquinho lá no óleo de coco, no franguinho, vai lá na boca do cachorro, deixa ele morder um pouquinho, interage ali 5 minutinhos, dá um petisco, acabou. Pois e simples. E assim, ah, meio que entrando nessa parte de sensibilização, querendo ou não, tu tem que criar uma rotina, né? Os cães, assim como as crianças, eles pedem uma rotina, eles pedem os limites, né? E como é importante estabelecer essa rotina para o cão e que essa rotina seja uniforme, ou seja, que ela seja ah, seja dada igual, a mesma disciplina dada por todos os membros da família. Quando a gente toma a decisão de trazer um cachorro para dentro da nossa casa, a gente precisa entender que ele não é um semi-humano. Ele está longe de ser um semi-humano, né? Ele é um cachorro, ele é uma espécie canina, depois ele é a raça dele, se ele tiver uma raça, e depois ele é lá o Totó, a Sky, a Greta, o nome que a gente for dar, nosso filho, né? Porque sim, eu também considero a Sky como uma filha. Eu não sou mãe de filho humano, de qual é esse sentimento. Mas eu tenho a Sky como alguém que eu sou responsável. Então eu tenho um amor de filho. Porém, a Sky é um cachorro e ela tem as necessidades dela de cachorro. Às vezes eu encontro clientes que eles modificam a vida toda deles para agradar o cachorro. E eu falo: "Não, você já tem uma rotina, você tem uma vida estruturada e chegando na tua casa. Como é que eu vou unir as necessidades básicas desse cachorro com a minha rotina? Como é que eu vou encaixar isso? Porque a gente não pode ficar modificando totalmente a nossa vida para agradar um animal. Não. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma rotina, né? Em que precisa ter o quê? Precisa ter exercício físico, mental, precisa ter regra, o cachorro precisa saber que ele tem um espaço dele. A primeira coisa que o cachorro chega na nossa casa, ele tem que saber qual é o espaço dele, o canto dele, a cama dele. A primeira coisa que a gente tem que ensinar é mandar esse cachorro para a cama dele. Ele tem que saber que lá é o canto dele. Depois disso, a gente precisa dar horários de alimentação para esse animal. Ah, por que tá horário de alimentação? Quando é filhote, vezes em menos quantidades, né? Conforme ele vai crescendo, a gente deixa 2 vezes por dia, por exemplo. Uhum. O horário da alimentação, ele é uma carta na nossa manga. Por quê? Porque ao invés de eu dar alimentação no pote para o meu cachorro, eu vou pegar a mesma quantidade na mão e vou ensinar comandos básicos. Eu vou ensinar o meu cachorro a sentar,
e esperar eu colocar o pote no chão, e aí depois eu posso largar alguns grãos no pote, e aí eu comportamentos que eu espero que ele tenha quando ele vai ter lá seus 2, 3 anos para o resto da vida. Uhum. Coisas que eu vou precisar que ele tenha de comportamento para viver na sociedade comigo. Sim. Organizando a alimentação. O que é adequado dentro do teu nicho ali agora, né? Dentro da tua família, daquela. Papel em branco. Você escreve, você constrói o cachorro que você quiser. Como constrói, Thay? Ué, o comportamento que você quer que se repita, você recompensa, o comportamento que você não quer que se repita, você ignora, você não alimenta ele. Dificilmente um comportamento que não é alimentado, ele não vai ficar contando uma vez. Você vai ficar contando essa vez se as pessoas gostarem. Se você for recompensado com aplausos, com sorrisos, então da mesma forma o cachorro. O horário da alimentação é legal também, porque eu consigo saber em que momento esse cachorro vai fazer as necessidades. Se ele é filhote, eu sei que ele vai comer, vai tomar água e em seguida ele vai fazer cocô e xixi. Né? Coloco ali na caminha, ensino a sentar, ensino algumas coisinhas ali, 5 minutinhos, 10 no máximo. É rápido. É para ser legal para o cachorro e não tem que se preocupar com se ele vai fazer comando correto, bonitinho. Não. No início a gente só induz e premia e interage com esse cão para ele perceber que a comida vem da nossa mão, né? Que existe ali, nós somos o provedor do alimento dele e que para ele ganhar aquele alimento ele precisa apresentar alguns comportamentos. Depois eu já sei que ele vai fazer cocô e xixi, eu já induzo ele para ir lá para o tapetinho, ou ir lá para a grama, ou ir para o local que eu quero que ele faça. Por isso que é legal ele ter o local dele, porque ele vai comer, tomar água e já vai estar ali próximo do localzinho dele para ele fazer as necessidades. Fez as necessidades, você pode liberar ele. Você vai lá e premia, xixi, muito bem. Então você consegue, colocando que ele vai ter que ficar no cantinho dele lá porque a gente vai ficar distante. A socialização e a rotina é para ensinar o cachorro como que ele vai viver daqui para frente muitos anos. Como é que a nossa vida vai ser e que comportamento ele precisa apresentar, né? Uhum. E é que a gente, eu até nas aulas de comportamento animal, canino e felino, né? Tanto para cão quanto para gato. Eles, querendo ou não, eles dão valor para esse trabalho que eles prestam, né? E depois são recompensados com comida. A gente trabalha para comprar a nossa comida e daí a gente faz a nossa comida. Ganha o dinheiro, vai lá, compra, faz a comida. Só que a gente vem até mesmo da nossa praticidade, simplesmente botar ração no prato e larga o prato para o cachorro comer, para o gato comer. E eles sentem esse valor, eles gostam disso, eles se sentem valorizados. Como os cães, eles trabalham na natureza, em grupo, para conseguir esse alimento. Por que não utilizar, então, esse adestramento, já que se evoluiu para eles ficarem dentro da nossa casa, né, para nos fazerem companhia, principalmente, mas por que não utilizar isso? Eles vão se sentir muito melhores. Trabalha a mente eles como um todo, né? Não é só dar comida e encher a barriga. Sim. O cachorro, por instinto, naturalmente, ele caçaria sua comida. Ele tem 99,9, eu acho, 0,8% do DNA do lobo. Sim, ele tem comportamentos hoje bem diferentes do lobo porque a gente está super humanizando os cães. Isso vai passando geneticamente, né? Como outros filhotes. Então, os cães eles estão mais humanizados, eles têm comunicado com a gente de uma forma diferente, porque é isso que a gente vem trabalhando neles, né? E vem alimentando neles. Mas um cachorro, eu sempre faço uma associação porque eu cresci no interior. Dá pegar a vaca, ele ia para cima, ele ia para baixo, ele
ficava lá, às vezes ele ficava amarrado lá no quintal, mas ele ficava cuidando daquele quintal, ele corria de um lado para o outro, ele gastava a energia dele. E aí no final do dia alguém ia lá, jogava uma polenta, alguma comida lá, uma mistureba lá, e aquele cachorro comia na tigela. Mas ele tinha feito algo o dia inteiro da vida dele, não ficou fechado dentro de uma casa. Só que aí a gente foi, as casas começaram a diminuir, a gente foi entrando para o apartamento e a gente com a ideia de comida na tigela. Porém, esse cachorro não faz mais nada da vida dele. Hoje a gente está sofrendo com a quarentena e eu tenho feito essa associação para as pessoas, porque o cachorro ele vive em quarentena a vida toda dele, é uma gaiola o nosso apartamento. Ele está preso. Se ele fosse um animal selvagem, ele ia estar numa jaula. A gente poderia comparar. Eu pergunto, você sai de casa? Saio. Trabalhar, né? Tem que comprar minha comida, tem que socializar com os amigos. Então, né? Da mesma forma. Imagina o quanto é chato todos os dias. O cachorro, ele gosta de trabalhar, ele sente prazer. Ele foi feito para ajudar o ser humano no animal, o outro é de aponte, o outro é de busca, o outro, enfim, eles gostam de trabalhar. Quer ver um cachorro feliz é ver ele trabalhando pela comida dele. Então, a gente tem que fazer esse cachorro trabalhar pela comida, porque ele vai ter desafio mental, ele vai ter um desafio físico, ele vai se sentir satisfeito para brincar com o brinquedo, porque nunca foram estimulados a isso. E utilizar a comida, esse momento, dificultar, fazer ele caçar esses alimentos, esse enriquecimento ambiental que a gente chama, isso melhora muito a vida de um cachorro. Hoje em dia não se fala mais em comida na tigela, é comida porque em algum momento eu vou sair de casa. Eu preciso ser justa com esse cachorro e ensinar para ele coisas que vão acontecer. Ele vai ter que ficar sozinho, não adianta. Então, se eu não posso ficar com ele 24 horas por dia, todos os dias, eu preciso então ensinar ele a ficar sozinho, mesmo na minha presença. Ele tem o canto dele, a cama dele, vai fazer as coisas dele, vai caçar a comida dele. Ontem mesmo eu inventei um brinquedo novo para a Sky, porque os que ela tinha, ela já sabia como fazer. Então eu tive que ir lá, amarrar uma corda, um brinquedo velho, joga comida dentro. E aqui faz ali mais de meia hora. Mais de meia, batendo com a pata, batendo com o fuço, ela puxava, ela soltava, ela tentou de várias formas. Depois disso, ela deu uma caminhada, fez o xixi, fez as necessidades e foi deitar. Então, é muito importante que a gente busque esses instintos do cachorro, de cachorro serve só para me amar, porque é egoísta isso. Não é justo com o cachorro. E você vai amar o cachorro e beijar e abraçar e se enrolar, e ele sempre vai ser o teu filho. Mas o teu filho tem necessidades específicas e o mínimo que a gente tem para fazer por ele é dar o que ele merece, o que ele precisa, né? Básicas supridas. Senão ele vai gerar os tais dos problemas comportamentais, né? Não tem erro. Se você não suprir, se você não tiver uma rotina adequada, se você não tiver exercício físico, exercício mental, enriquecimento ambiental, disciplina e lá o afeto, você não vai ter um cachorro equilibrado. Dificilmente você vai ter um cachorro ansioso, você vai ter um cachorro que não sabe ficar longe de você, um cachorro que muitas vezes cansa do peso, porque essa carência nossa e tudo isso faz a gente alimentar muito o cachorro de forma fácil, né? Ele não tem que fazer nada para ganhar comida, então aumenta o peso, aí tem problema de articulação, problema de coração, enfim, diabetes, e daí a gente, né, entra no coisa. Então, para a gente dar uma finalizada, né, nesse nosso papo super legal. Tanto sobre os cães, somos duas apaixonadas por cães, né? E a gente tem a nossa parceria também, né? A Pet com a Lassie Training Dog. Falei certo? Falei, né?